Vou te mostrar o que eu fiz para conseguir ganhar mais ou menos 3.000 seguidores nas últimas semanas. Especificamente, nos últimos 7 dias eu ganhei mais de 2.600 seguidores e eu saí de um perfil no YouTube, um canal no YouTube, com apenas 1.000 inscritos para 4.400 inscritos em pouco mais de 10, 15 dias. Tá? Mas o que mudou foi exatamente a estratégia que eu vou mostrar para você aqui. Vem cá que você vai conseguir entender exatamente do que eu estou falando e vai conseguir replicar a mesma coisa, a mesma estratégia para o seu perfil, tá? Então fica atento a tudo que eu vou te passar aqui agora. Vamos lá. Aqui você está vendo que está personalizado. Eu vou colocar nos últimos 7 dias para você ver que eu não estou mentindo. O que aconteceu nos últimos 7 dias? Eu comecei a utilizar um único formato de produção de conteúdo. Um formato conhecido como React, talvez, que você deva entender. Basicamente pego vídeos que já são virais, que viralizaram na gringa, que deram muito certo na gringa, e reajo sobre esses vídeos dando minha opinião sobre isso. Ou pego vídeos que deram certo, muito certo no TikTok, pode ser a nível Brasil também, reajo a esses vídeos porque eu sei que eles são virais. Então eu vou te mostrar alguns vídeos que deram muito certo. Então tem alguns formatos que eu sei que dão certo. Esses vídeos que já viralizaram, vídeos contando história de coisas, de pessoas de sucesso, alguma coisa, algum experimento, alguma experiência, enfim. Sempre utilizei muito esse formato e agora eu comecei a utilizar esse formato no YouTube e eu consegui crescer esses 2.600 seguidores um pouco mais em 7 dias, mas se eu for somar aqui, ó, nos últimos 28 dias, dá 3.200 seguidores. Comecei a produzir conteúdo, foi no dia 20 de março, voltei a produzir conteúdo no YouTube. Você está vendo que aqui eu não produzia mais conteúdo, fazia muito tempo que eu não produzia. Então aqui, ó, 418 visualizações, 16 de março, fazia muito tempo que eu não produzia. Aí quando eu comecei a produzir os conteúdos no formato novo, nesse novo formato que eu vou mostrar para vocês, o meu perfil saiu de 1.000 inscritos para 4.420 inscritos. Basicamente foram esses conteúdos aqui, ó, que eu comecei a fazer. Que são conteúdos onde não necessariamente eu falo, mas dá para você ver que tem um número bom de visualizações. E nos conteúdos onde eu dou a minha opinião sobre alguma coisa, eu consigo muito mais interações. Por exemplo, esses com 18.000 interações. Esse outro aqui, ó, onde eu falo brevemente sobre minha opinião, 250.000 visualizações. Olha isso daqui que absurdo. Esse daqui me trouxe 2.100 inscritos, um único vídeo. Então eu não preciso acertar a mão em todos os vídeos, eu preciso acertar a mão em um único vídeo para que eu consiga viralizar, crescer e trazer mais seguidores. Eu tive um que teve problema de restrição aqui, então esse é um dos cuidados que você tem que ter. Mas antes disso ele estava com 2.316 visualizações já. Outro que logo vai performar é esse. Então qual que é a estrutura que eu pego aqui? Ou eu pego um vídeo que já está viralizando, que está em alta, que está em hype, e faço um react sobre isso. Por exemplo, esse daqui da menina. Deus tem um jeito. É um vídeo que eu vi que estava muito viral, peguei e falei, vou fazer um react sobre isso, comentando brevemente e deixando o vídeo, porque o vídeo em si ele já fala por ele mesmo. Então, olha esse exemplo. O único de cuidar das crianças. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, preste muita atenção. Falei pra minha filha falar com Deus e olha o que aconteceu. Então eu começo com um gancho forte e depois eu sigo o conteúdo aqui. O que dá para fazer também é esse formato aqui, que basicamente, ó, o ambiente, eu pego um tema muito forte, por exemplo, o ambiente, todo mundo fala sobre o ambiente, esse daqui me deu bastante inscritos também, então é um formato legal, só que já é um formato um pouquinho mais trabalhado, que tem que ter uma estrutura. Qual que é a estrutura que eu utilizo aqui? Eu utilizo o gancho, eu utilizo o contexto, explico o contexto, né? Quem eu sou, alguma coisa ali, o desenvolvimento e o fechamento final. Então, gancho, contexto, desenvolvimento e o fechamento final. Essa estrutura você consegue jogar na inteligência artificial e montar seu conteúdo, seu roteiro um pouquinho mais bem construído, um pouquinho mais bem trabalhado, tá? Então você pode pegar referências de conteúdos que também já viralizaram e modelar para você. E você vai ver que todos os conteúdos têm isso. Um gancho muito forte no começo. Depois desse gancho, você vai ter uma pequena contextualização falando por que aquele conteúdo é importante. Aí você tem 2 pontos aqui que você pode inserir. O gancho, esse daqui é padrão, você sempre vai ter que ter. Depois você tem a identificação e o contexto.
Na identificação, geralmente ela é opcional. Mas eu gosto de colocar a identificação porque eu coloco coisas do dia a dia da pessoa. Então, por exemplo, cuidado, o ambiente que você escolhe define quem você vai se tornar. Eu sempre evito colocar você, mas nesse daqui eu queria testar, tá? Então, eu falo com um grupo de pessoas, homens, mulheres, homens inteligentes, mulheres inteligentes, eu sempre vou referenciar algum grupo específico. Então, o que é interessante de você fazer aqui, tá? Então, se você tem, por exemplo, um conteúdo com um gancho muito forte, eu quero colocar uma identificação de coisas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, se você mora em um local onde, ou se você está na roda de amigo, onde ninguém pensa em prosperar, onde ninguém pensa em avançar, provavelmente você vai continuar quebrado. E o que eu estou falando aqui é muita verdade, segundo, daí você dá o contexto e depois do desenvolvimento. Então a identificação serve para fazer com que a pessoa fique mais presa no conteúdo. Então você pode mandar essa sugestão, então ficaria gancho, identificação, contexto, desenvolvimento e fechamento, ou você pode tirar a identificação para o vídeo ficar um pouquinho menor, tá? Então você vai testando e vendo o que mais dá certo para você. Se jogar na inteligência artificial, no cloud especialmente, você já vai conseguir ver que toda a maioria dos vídeos que viralizam tem essa estrutura. Então você pode jogar lá que você vai conseguir gerar muito resultado, tá bom? Então esse daqui foi um formato também que deu muito certo para mim. Pegando uma situação e basicamente desenvolvendo sobre isso. E você vai ver que não necessariamente o conteúdo que está sendo falado ali tem muito a ver com o conteúdo de cima. Deixa eu rodar um pouquinho para você poder entender o que eu tô falando. Que você escolhe, define quem você vai se tornar. Calma, deixa eu te contar uma história que vai fazer muito sentido e você vai entender melhor Você viu, eu fui pro gancho e direto para contextualização. Pulei a identificação. do que eu tô falando. Um homem chamado Lázaro Polgar. Aí eu já tô no desenvolvimento. O que aconteceu? Eu falei do ambiente e quis pegar a história de um cara que eu li, que as filhas dele basicamente se tornaram especialistas em xadrez só por conta do ambiente. Então eu trouxe uma narrativa, um desenvolvimento que deu muito certo. Vou mostrar um que deu muito certo também, que é esse daqui, ó. Em 2011, um homem chamado Joshua Bell. Aqui eu utilizei 2 pontos. Esse vídeo não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas ele é um gancho visual, então eu quis utilizar ele para conseguir chamar mais atenção. Participou de um experimento social Gancho visual em cima. Agora começa a aparecer esse Joshua Bell. que expôs uma verdade incômoda sobre o comportamento humano. Preste muita atenção. Joshua não é qualquer pessoa. Ele é um dos maiores violinistas do... Gancho. Ali eu usei uma breve identificação, muito breve. E agora a questão do contexto. Por que isso é importante? mundo. Vencedor de um Grammy, solista em uma orquestra internacional, com ingressos que custam até $500. Mas naquele dia, ele fez algo diferente. Agora eu parto para o desenvolvimento e, por último, o fechamento. Então, todo conteúdo viral, todo conteúdo que dá muito certo, basicamente vai seguir essa estrutura. Se você quer, de fato, conseguir viralizar aqui no YouTube, começar a monetizar, o que é interessante? Eu também descobri, como eu comecei pouquíssimo tempo no YouTube, eu deixava o YouTube de lado, meu foco sempre foi mais o Instagram, eu descobri alguns pontos que são importantes. Eu já bati basicamente todos os requisitos aqui. Eu até achei estranho. Onde que tá aqui? Até achei estranho, porque 6 mil horas assistidas, 3.200 inscritos, já bati aqui, em tese, o tempo de exibição. Só que eu fui descobrir agora que esse tempo de exibição aqui são somente de vídeos longos, não são de shorts. Para shorts teria que ser aqui esses 3 milhões de visualizações. Ou o mais completo aqui, que seria esse daqui, de 4.000 horas assistidas, ou 10 milhões de visualizações públicas de shorts. Então, essas horas não são contabilizadas dos shorts. Eu descobri isso utilizando essa ferramenta aqui. Então, cara, utilize isso aqui porque faz muita diferença. Resumo o desempenho do seu canal, sugira novas ideias de vídeo, ajuda muito isso daqui. Então, o YouTube, pergunte ao estúdio, cara, essa IA aqui é fantástica, então ela vai te ajudar muito a crescer e vai te dar coisas que, por exemplo, se você mandar no chat GPT, você não vai conseguir a mesma exatidão que tem aqui no YouTube, porque ela é treinada pelo YouTube. Eu até vou começar a testar em breve, começar a desenvolver vídeos a partir daqui. Vamos ver como é que vai ser isso, como é que vai ser o resultado de tudo isso, tá bom?